Quando você se livra do apartamento, se livra do emprego, se livrar da representação social. Todo mundo tá preso a uma representação social quando tá na cidade. Aí quando vai para um lugar desse, onde você sente de uma forma absurda a natureza, você se sente feliz. E se você não tá em paz com o que tá dentro de você, aí lascou. Porque se fora já tá desconfortável e dentro fica desconfortável também, aí é surto atrás de surto. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. Nesse episódio a gente vai falar sobre viagens transformadoras de pessoas que rodam o mundo em busca de significado e conhecimento espiritual. É por isso que esse episódio tem o patrocínio de Visa Infinite, o cartão feito para quem ama viajar. Com Visa Infinite, cada viagem é um passo rumo a um mundo diferente e cheio de benefícios, como o Visa Infinite Fast Pass, a fila especial de raio-x para portadores do cartão no aeroporto de Guarulhos. Você encontra o Fast Pass no Terminal 2 para voos nacionais e no Terminal 3 para voos internacionais. Você pode economizar tempo na hora de passar pela segurança do aeroporto e começa a sua jornada de autoconhecimento com muito mais conforto. Peça seu Visa e descubra que o mundo é Infinite. Para saber mais, consulte termos e condições em visa.com.br/viagem com Visa. Você já parou para pensar que uma viagem não demanda necessariamente um deslocamento? Para viajar, há quem diga que basta abrir as páginas de um livro, experimentar sabores e ingredientes típicos, dar play em gêneros tradicionais de alguma região, ou até mesmo se aventurar em uma viagem psicodélica. Fato é que existem várias formas de viajar. E uma delas, talvez a mais desafiadora, é para dentro. Porque às vezes acampar numa floresta desconhecida ou entrar num avião teco-teco pode parecer mais fácil do que olhar para si mesmo com honestidade, sem medo do que vai encontrar ali. Mas o destino não precisa ser apenas o autoconhecimento. Hoje, o mercado de turismo, esse que a gente precisa se locomover, tá cheio dessas possibilidades. Viagens em busca de propósito ou até mesmo de um artigo raro nas metrópoles: o silêncio. Elas se unem por uma característica incomum. São jornadas transformadoras realizadas por indivíduos inquietos que largam tudo o que já era conhecido e rotineiro, cheios de perguntas sobre si mesmos e sobre o mundo, para sair em busca de um significado maior. Para falar desse assunto, dessa coragem de olhar para dentro e ao mesmo tempo se aventurar para fora, tá aqui no Desenrola hoje a Thaís Cesari, que há 8 meses viaja pelo Oriente em países que carregam fortes tradições espirituais. Thaís, querida, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, olá. Conta pra gente onde você tá agora, que está aqui remota conosco. Agora eu tô em Londres, depois de 8 meses pelo Oriente, ainda tô chegando, eu tava contando pra vocês, tô me acostumando ainda com a temperatura da água, com as diferenças, né? 2 extremos, depois de tanto tempo ali pela Índia, chegar num país tão organizado, limpo, enfim, ainda tô me acostumando. Participa desse papo também o Rui Toni, que além de engenheiro e administrador formado pela USP, é empresário de ecoturismo na Amazônia. Rui, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês e tentar dialogar um pouco sobre esse tema que para mim é muito importante. Assim, há muito tempo, acho que desde que eu me conheço por pessoa, eu venho atrás dessas viagens. Então, para começar, eu queria saber como foi essa tomada de decisão, assim, de cada um de vocês, para de um jeito ou de outro, largar a vida que vocês tinham e viajar em busca de um significado maior. Eu queria dizer que foi complexo, mas não foi um pouco simples até. Eu acho que quando tem algo que fala muito alto dentro de você, a decisão ela é muito clara, o caminho ele é muito simples, assim, e você só vai seguindo esse fio. Então, acho que no meu caso foi um pouco assim. Eu visitei a Índia em 2022, mas por pouco tempo. Hoje eu acho pouco tempo, mas na ocasião era o máximo que eu tinha de férias no trabalho. Então eu fiquei 25 dias na Índia. Eu falei, nossa, eu adoraria voltar para ficar mais tempo. Eu acho que ainda tem algo aqui para mim. E aí eu fui atrás desse fio, fui seguir esse fio, então a decisão foi um pouco simples, ela estava muito, muito clara já dentro de mim, eu só tive que seguir. É legal, porque às vezes quando a gente pensa nisso, a gente pensa no entorno, né? O que as pessoas em volta vão achar, o que a gente vai deixar. Mas é interessante pensar que estava tão certo para você que essas coisas ficaram pequenas, né? Exato. Foi simples, foi claro.
E acho que isso na vida acontece o tempo inteiro. A gente tem essa clareza e algo vem entrando e vem poluindo a nossa intuição do que a gente poderia fazer ou gostaria de estar fazendo, né? E pra você, Rui? Devia ter uns 19 anos, quando saí pelo mundo pela primeira vez sozinho, né? Não é sozinho não, com 2 amigos. E a gente olhou um mapa, falou, pra onde vamos? Vamos pra cá. A gente achou uma cidadezinha que era o mais longe possível que dava para chegar saindo de São Paulo, né? Que é Ushuaia, hoje muita gente consegue ir lá, mas na época era bem difícil chegar e a gente conseguiu chegar lá de carona, acampando sem a menor condição técnica, né? Porque era frio também, a gente passou muito frio, muita fome, muito tudo. Mas o que sobrou são valores que são muito importantes, acho que para mim foi muito importante, mas o que é muito importante para muita gente hoje, quando está viajando, que é descobrir que quando você está nesse estado de estar fora da sua casa, fora do seu país, fora da sua realidade, você aprende muito mais. Acho que é isso que prende a gente quando a gente está viajando. E é engraçado que apesar de você estar olhando para fora, uma paisagem diferente, estar olhando gente que você nunca viu, hábitos que você nunca teve, né? Comida diferente, cheiro diferente, religião diferente, é engraçado que você realmente para pensar sobre você. É aí que você pensa sobre você mesmo. É engraçado. Você fica num estado de pensamento que você não tem quando você está na rotina, na sua cidade de origem, como, por exemplo, para mim é São Paulo, né? Quando eu estou aqui, eu não penso em nada disso. Mas quando a gente está viajando, a gente entra nesse estado. Por isso que, assim, aprendi que viajar é importante. Aí eu não parei mais também. Eu costumo dizer que essa viagem que eu fiz foi uma coisa visceral. Por quê? Porque eu compreendi também algumas coisas que todo mundo valoriza hoje, né? Eu vi gente que eu nunca vi, mas que me ajudou. Gente que eu nunca tinha visto, me ajudou em coisas básicas da vida, né? Alimentação, dormir. E depois eu nunca mais vi. É muito louco. Então, pontualmente, aquele instante foi o único instante na minha vida inteira que eu encontrei aquela pessoa. E foi bom, foi legal. Só que essas pessoas ficam marcadas, né? E aí, quando você compara com gente que você tem aula todo dia, senta do teu lado e você não lembra o nome depois de um tempo, é muito estranho isso. Algo efêmero, mas que é mais intenso do que Exatamente. o que tá ali, né? Então, algo acontece quando você está num estado de observação do mundo diferente. Então, viajar te leva para um estágio muito diferente mesmo. Eu sinto isso um pouco, que a gente fica com os sentidos todos muito alertas, assim, num estado de atenção que às vezes na rotina, no dia a dia, nesse lugar comum que acontece, né? Que vai acontecer, não dá para viver também com borboletas no estômago a vida inteira, mas eu sinto que fora de casa, viajando, às vezes os sentidos ficam bem acordados, assim, e aí a gente se abre para perceber coisas que passam despercebidas no nosso lugar comum. E a Índia, onde você estava, é absurdo nisso. Para mim, a Índia é o país mais absurdo nesse sentido, né? Ele altera completamente a pessoa, né? Os cheiros são diferentes, a comida é diferente, o comportamento é diferente, a religião é diferente, né? Todos os sentidos seus ficam diferentes. Você começa a prestar atenção em tudo, né? Porque tudo muda. Mas não é só prestar atenção, você fica meio alterado, porque é tão diferente, né? É outro planeta. Acho que é tudo tão diferente que beira o desconfortável, né? E quando você tá com tanto desconforto, assim, pra mim era confortável já, mas eu falo, por exemplo, minha mãe foi me visitar no final do ano, passar o Natal lá comigo. E ela não tinha vontade de conhecer a Índia, ela foi porque é pra gente estar junto, pra gente se encontrar. Então ela enfrentou muito desconforto. E eu acho que quando o exterior traz esse desconforto, né, que vem pela diferença, a sua única alternativa é voltar pra dentro. E se você não tá em paz com o que tá dentro de você, aí lascou, porque se fora já tá desconfortável e dentro fica desconfortável também, aí é surto atrás de surto. Tanto é que essa é uma história bem comum de gente que vai pra Índia e dá uma surtadinha, né? E eu acho que tem a ver um pouco com isso, com esse estado de desconforto que acontece através da diferença de tudo, os sabores, os cheiros, esteticamente, a cultura, e de uma forma muito, às vezes, incoerente, né? Que você fala, nossa, mas um país tão espiritualizado, mas também cheio de situações que a gente, com a mente ocidental, julga
como errado. Isso não quer dizer que elas sejam erradas, né? Mas a gente chega lá já com 5 pedras na mão julgando aquelas situações. Então, se não tiver em paz do lado de dentro, ou vai ter que aprender a ficar na marra, ou acho que dar umas surtadinhas também é natural, acaba acontecendo. E eu acho que tudo isso que vocês estão dizendo já entra um pouco nessa questão. Mas vocês conseguem pensar assim, no que vocês estão buscando nessas viagens e o que vocês já encontraram nessas viagens? Eu acho que eu tava buscando um silêncio interior que eu não conseguia encontrar, ou que talvez eu tenha encontrado na Índia, um silêncio interior que até então eu não tinha encontrado no Brasil. E antes de viajar, eu dei uma surtadinha, acabei de falar de surtadinha, né? Eu dei uma surtadinha que eu falei, o que eu tô fazendo? Eu não acredito que eu fechei a minha vida aqui no Brasil para ir em busca de algo que, na verdade, tá dentro de mim. Então, por que eu tô fazendo todo esse esforço, né? Pedi demissão, aluguei minha casa, me organizei emocionalmente com meu namorado. Por que eu tô fazendo todo esse esforço se, na verdade, o que eu tô buscando tá dentro de mim? Eu acho que eu parei de perguntar por quê. Acho que existem perguntas melhores para se fazer do que o porquê das coisas. E, de fato, existem lugares que eles te empurram para dentro de você mesmo, assim. E tem alguns lugares na Índia também, que acho que não dá para generalizar o país inteiro, mas tem algumas cidades que já tinham falado comigo e feito esse movimento de me empurrar para dentro de mim. E eu queria mais. E eu só sabia que eu queria mais. Eu não queria um resultado, não tinha uma meta. Porque quando eu conseguir mais disso, eu acho que tal coisa vai acontecer. Não tinha isso. Eu só queria experimentar mais daquilo que eu tinha já saboreado, sabe? E às vezes é isso, né? Essas respostas, nem respostas, né? Mas esses questionamentos vieram porque você estava ali, né? É de dentro de você, mas não necessariamente eles apareceriam aqui. Sim, eu trabalho muito com turismo na Amazônia, né? Assim, trabalho para fora do Brasil também, mas por isso que eu falei um pouco da Índia, eu estava até na Índia também em janeiro. Mas grande parte do tempo eu passo com turismo na Amazônia, então... E tem uma coisa muito interessante que eu observo quando a gente está no meio do rio. Então, especificamente, a gente tem barcos para navegar no Rio Negro e nos afluentes, e se tem uma cena que, assim... toca, não só eu, mas todo mundo que navega, é quando a gente está no deck, em cima de qualquer barco, não precisa ser nosso, mas qualquer barco no meio do Rio Negro, e você observa o tempo passar. Pode ser uma chuva, pode ser o pôr do sol, nascer do sol, um tempo normal, nublado, mas alguma coisa acontece com todo mundo que está lá. Existe uma mudança de velocidade no tempo em que as pessoas estão vivendo ali, e isso reflete na forma como a pessoa está interagindo no entorno. É muito interessante que eu demorei muito para entender, talvez quase 20 anos, né, navegando por ali. Sempre quando eu estou navegando eu tenho essa sensação, eu sinto isso, eu vejo nas pessoas em volta acontecendo esse estado meio de comoção. É uma comoção muito grande, eu vejo gente chorando, eu vejo gente... E num texto que eu li, que citava umas frases do Nietzsche, meio que estava escrito ali a resposta, que a natureza, né, ele meio que dizia, não são as palavras exatas que estavam lá, mas algo como que a natureza é um local onde não existe preconceito. Então, é um local onde as pessoas podem se livrar da representação social, que no fundo eu acho que o que ela fez. Então, quando você se livra do apartamento, se livra do emprego, né? Se livrar da representação social. Todo mundo está preso a uma representação social quando está na cidade. Aí, quando vai para um lugar desses, onde você observa a natureza, ou sente de uma forma absurda a natureza, você se sente, não digo só pequeno, mas você se sente feliz de que pelo menos ali você é do jeito que você nasceu, do jeito que deveria ser, sem essa carga pesada da sociedade. Então, quando eu li o texto, eu achei tão bonito, por quê? Porque ia nesse caminho de mostrar que para as pessoas é muito importante isso, fazer esse processo todo. Não obrigatoriamente ali na Amazônia, as pessoas conseguem muito
em locais como a Índia, Butão, Nepal, porque tem essa afinidade já com essa relação do além, que não seria do imaterial, né, que é uma coisa mais difícil. Mas no Brasil eu acabei descobrindo na Amazônia isso. Não é uma religião, não é um país diferente, mas é aqui do lado e é pertinho. E é desconhecido. Fundamentalmente, o que eu percebi é que é desconhecido. As pessoas não percebem e não sabem. É um ponto. E visitar a Amazônia para nós passou a ser um ponto importante da gente fazer com que as pessoas compreendam que está lá essa coisa da floresta, a questão de você evitar o desmatamento, a questão de ser um local de natureza poderoso, mas fundamentalmente é um local onde a natureza se conecta muito com você. E isso tem um bem enorme. Tem uma coisa fantástica que acontece com todo mundo que vai lá. Quer dizer, e difícil também muitas vezes, né? Como a Thaís falou, porque você tem que olhar para dentro também, né? Agora, pensando nessa questão, me surgiu uma dúvida aqui. A Thaís está fazendo toda essa jornada ali, né? Sozinha. Você contou dessa viagem que você fez, e você estava ali com um amigo, né? Na Amazônia também, normalmente, tem esse grupo de pessoas. Vocês acham que precisa estar só para fazer essa viagem para dentro? Precisa ser uma viagem solo? De forma alguma. Eu queria só voltar rapidinho no que o Rui acabou de falar sobre a natureza, porque antes de ir para a Índia, a maioria das minhas viagens foram para lugares naturais. Então, também tem uma conexão muito forte. Toda vez eu queria... adoro caminhar na natureza, fazer trilha. E sempre soube que me fazia muito bem estar lá. Nunca entendia realmente, assim, os porquês, ou talvez nem buscasse os porquês. Mas depois desse tempo, né, acho que eu tive bastante tempo para pensar também sobre as coisas, para refletir, para contemplar. E eu acho que a natureza, ela é um ambiente muito organizado. Então, as coisas, elas estão naturalmente acontecendo, sem que ninguém tenha que se esforçar. Não precisa ninguém ir regar uma planta no meio da Amazônia para ela brotar. As coisas estão acontecendo. Tem uma força de vida que organiza tudo que está acontecendo naquele lugar. Quando a gente entra nesse lugar organizado, a gente se sente organizado também. Acho que é igual entrar num quarto bagunçado ou num quarto onde está tudo limpo, tudo fluindo, tudo organizado. Fora que, assim, a natureza é um prato cheio de metáforas para a vida, né? Então, o rio fluindo, como a nossa vida flui também. Os ciclos, né? Tudo nasce, brota, floresce e depois morre. E aí vai virar adubo para uma próxima planta. Então, quanto mais você contempla a natureza, mais você consegue se conectar com toda essa relação que tem de vida, né? E a gente tem essa relação de vida em nós também. Não é só a planta, só os animais. A gente também é essa vida pulsante. Então, acho que a natureza, ela é muito potente nesse sentido de fazer a gente perceber como as coisas só são. Você não precisa ser mais ninguém, né? Aqui em Londres, eu tenho sentido todas as pessoas numa busca por autenticidade muito forte. Então, é como elas se vestem, todo mundo diferente. E na natureza, você não precisa ser autêntico, você só precisa ser. Você não precisa ser nada além do que você já é. E também não precisa ir para a Amazônia para sentir isso. Às vezes é um mergulho no mar, que você tá de biquíni, só você e você, naquele oceano que vai para onde você nem enxerga mais. E ali você se sente bem. E às vezes a gente entra no mar e fala, tô precisando de um mergulho no mar. Por quê? Porque o mar também traz isso pra gente. Entrar em algo que tá acontecendo. Tá sempre acontecendo, sempre em constante movimento, em constante mudança, um fluxo que vai. É isso mesmo, se livrar da representação social. De novo, acho que você chamou disso e eu chamo, né, da natureza. Não fui eu, foi o Nietzsche. E ele falou isso há 100 e porrada anos atrás. 120 anos atrás ele falou isso já. Você vê como a experiência humana é compartilhada, né? Todo mundo acho que consegue sentir algo bom quando tá na natureza. Mas voltando à sua pergunta, desculpa, Dandara, não acho que tem que estar sozinho para dar esse mergulho interno. Inclusive, acho que se conectar com os outros é uma das coisas mais bonitas e ricas que tem. A gente se engrandece muito no contato e na troca. Com qualquer pessoa, eu viajei com muita gente durante esse tempo, então eu não tive sozinha o tempo inteiro. E, sendo muito sincera, eu não gosto de viajar sozinha. Sempre que eu puder escolher viajar com gente, eu vou escolher viajar com gente, porque eu amo trocar, eu amo conversar.
e a troca com as pessoas, eu acho que sempre vai ser mais valiosa pra mim do que explorar uma cidade, sabe? E é legal isso, né? Porque a gente pode sair, partir sozinho, mas como você falou e o Rui falou, as pessoas que você encontra ali, né? E que você troca ali no meio. Acho que esse é o ponto. O ponto é assim, você pode sair sozinho, dizer que viajou sozinho, mas na viagem você vai estar conectada com um monte de gente. Então, seguramente, assim, mesmo que você saia sozinho, você vai acabar conhecendo muita gente interessante pelo caminho, né? Seja para dialogar sobre o destino, sobre a vida, mas de qualquer forma, assim, tem a questão da segurança também, né? Então, talvez pela questão da segurança, se você partir com mais gente, seja mais seguro, mas na questão de estar solitário, acho que não, né? A gente tem sempre muita gente pelo caminho para poder dialogar. E aproveitar não toda a viagem, talvez, mas os momentos de solitude que acontecerem ali, né? Não necessariamente tudo ser sozinho. E aí, queria saber o que vocês têm aprendido ou algum grande aprendizado, se vocês puderem compartilhar, que vocês têm percebido nessas andanças, assim. E mais do que isso, se tem um lugar, assim, especialmente importante para alguma descoberta interior de vocês, assim. Se houve algum lugar que foi importante para essa descoberta interior. Eu tenho alguns lugares, assim, que eram pontos de referência no meu imaginário quando criança, também não sei porquê, mas eram pontos de referência. Então, foi uma mescla de prazer, de talvez até de estando provando alguma coisa para mim, né? Mas então, um dos grandes sonhos que eu tinha na vida era conhecer o Kilimanjaro, porque o Kilimanjaro é uma montanha nevada, né? Com os animaizinhos em volta, na África. Então, no imaginário era muito difícil. Aí, quando eu soube que dava para chegar lá e ainda subir sem ser alpinista, falei, vou tentar, né? Então, eu fui para lá. Era uma época que ainda eu era mochileiro, então eu fui sozinho, essa eu acho que eu fui sozinho. Passei o Natal sozinho e tal, tem o lado um pouco mais chato, mas, por outro lado, quando eu comecei a expedição, quando eu estruturei a subida lá, tal, eu estava cercado de gente, estava com acho que 2 alemãs, um indiano, um americano. A gente se encontrou na base da montanha, a gente se juntou para contratar um guia e fomos. E é um processo muito rápido de você entrar dentro das pessoas, porque você caminha o dia inteiro conversando com pessoas que você nunca viu. Depois de uma semana, você conhece a vida inteira de cada um deles, passam a ser melhores amigos, ainda mais numa situação de isolamento, né? Como na África, subindo uma montanha, todo mundo passando mal. E a sensação de estar lá em cima, a gente chegou até no Ano Novo, a gente meio que projetou e chegou no Ano Novo lá em cima, e cada um tinha um motivo para estar lá. Foi estranhíssimo isso, né? O indiano é porque tinha rompido o noivado dele, ele queria fazer ele queria se penitenciar, ou se penalizar de ter terminado o namoro. O americano queria provar que ele era forte, sei lá, das alemãs, né? Cada um tinha um objetivo, o meu porque eu achava o Kilimanjaro lindo, maravilhoso, eu descobri que dava para subir, falei, vou subir. Agora, o mais lindo, né, essa transformação toda, ela é espiritual também, né? Eu não tinha me dado conta que ela é espiritual. Então, quando você senta lá em cima, olha aquele pico nevado, o horizonte que você enxerga é absurdo, porque você está numa montanha que tem quase 6.000 metros de altura, olhando num lugar que é uma planície. Então, eu sabia alguns pontos que estavam a 300 quilômetros de distância da cidade, e eu enxergando a cidade dali de longe. Então, eu falei, meu Deus do céu, como o mundo é lindo, como o planeta é lindo. E isso causa uma transformação muito grande, né? Mas sofri muito. E tem essa também, o sofrimento faz parte da transformação pessoal, né? A gente se questiona muito, várias coisas mesmo. Sim. Inclusive, eu perguntei, acho que umas 40 vezes eu me lembro assim, de ter perguntado, o que eu tô fazendo aqui, né? Acho que a gente olha de fora e idealiza muitas vezes nessa jornada ali, essa pessoa que tá indo em busca. Mas é exatamente isso, essa pessoa também tá indo em busca do que eu quero aqui, o que eu vou descobrir, eu não sei, né? Um pouco de desconforto sempre vai ter. E tem outras coisas engraçadas. Tem uma outra situação que também eu fui. Aí eu já estava estruturando uma viagem já paga, né? Comercial. Então eu estava com 3 meninas, na faixa de uns 30 anos, 25, 30 anos, e um senhor de 70 e poucos anos. Esse senhor já tinha ido várias vezes para o Tibete, acho que 8 vezes. Aí eu falei para ele, eu quero ir com você para o Tibete, né? Você já foi 8 vezes, eu quero ir com você, budista, 8 vezes. Me fala alguma coisa que você, né, queria fazer no Tibete e ninguém conseguiu te levar. Aí ele me falou de uma montanha sagrada que chama Kailash. Kailash é a montanha mais sagrada do budismo tibetano, do hinduísmo indiano e de 2 religiões ali, da religião dos jainistas, né, e da religião de Bon,
que é uma religião anterior ao budismo tibetano. Essas 4 religiões têm essa montanha como a mais sagrada. Deve ser a montanha mais sagrada do mundo, porque é sagrado para 4 religiões. Falei, nossa, que história, né? Então eu vou para o Tibete, vou fazer a Cora com ele, o senhor de 70 e poucos anos, estruturei a viagem, fui com ele e as 3 meninas foram também. Ele, o senhor, né? Então deu a volta. Para ele foi difícil fazer, porque é uma caminhada de 60, 70 quilômetros a pé, a 5.000 metros de altitude, é bem pesado. Nossa. Então, eu sofri, mas eu estava ainda, né? Estava até que jovenzito. E ele sofreu muito, fisicamente. Mas nós terminamos, tal, numa boa, voltamos à vida normal. As 3 meninas, não. As 3 meninas voltaram e elas tiveram toda uma transformação mesmo. Sim, elas se questionaram o trabalho, a relação, o namorado e tudo. E chegaram e trocaram tudo. Mudaram toda a vida. Eu acabei de voltar de lá, Rui. Também fui pro Kailash agora. Você foi pro Kailash, então? Sim. E o Kailash, então, tem essas coisas, né? Muito doida, que essas montanhas transformam as pessoas, elas dão uma... Como é que você falou? Piradinha? Uma surtadinha. É uma surtadinha. É complicado. Então, são viagens pontuais, mas que acabam, né, fazendo essa transformação. E sem que a gente perceba direito, a gente mudou completamente a vida por um evento pequenininho, uma montanha que você sobe, né? Eu nunca fui para uma montanha e não voltei transformada. Nunca fui e voltei a mesma pessoa, assim. O Kailash, inclusive, foi uma pira pra mim. Eu tive uma alucinação lá, passando mal por conta da altitude. E aí eu não sabia se o que estava acontecendo comigo era porque eu estava passando mal ou se aquela montanha estava falando comigo porque eu alucinei. Real. Eu falei, isso é muito forte, imagina isso acontecer. E, enfim, foi uma brisa. E Kailash me ensinou muito sobre medo também, porque eu passei mal num dia, enquanto eu estava dormindo numa altitude mais baixa. E no dia seguinte a gente ia fazer a passagem, que é a passagem mais alta. E começa uma subidona mesmo, assim, uma pirambeira. E quando eu tava começando na entrada, assim, dessa pirambeira, eu comecei a chorar, desesperada, com medo. Acho que eu tive uma crisezinha, assim, de angústia. Falando, você é louca, você tava passando mal ontem com muito menos. E agora você tá indo para uma altitude maior. Você é muito inconsequente, tá no meio do nada. Você já caminhou 30 quilômetros e agora você tá indo fazer essa loucura. E ali eu entendi o que era o medo, porque o meu corpo tava bem. Eu não tava sentindo nenhum sintoma. Então era só a minha mente falando, você é louca, você é inconsequente, você vai passar mal lá em cima. Eu falei, isso não é o que eu tô sentindo. A minha experiência de agora é outra. Então o medo, ele sempre vai buscar algo do passado, projetar no futuro, cancelar o presente. Ou vai minar o presente com algo, né, que no meu caso foi muito difícil de lidar. É claro que também é uma ferramenta para você se prevenir de risco, de perigo, de tudo isso. Mas na maior parte das vezes, o medo, ele só é um alarme falso de incêndio. Meu corpo estava ótimo, eu estava me sentindo super bem. A minha cabeça que estava pirando ali antes de começar o desafio. Então, o Kailash me ensinou isso muito fortemente. E várias outras montanhas também me ensinaram muita coisa. Eu fui para o Nepal fazer Annapurna, que é uma montanha que tem no Nepal. Teve um dia que a gente caminhou, acho que uns 25 quilômetros. E, assim, choveu o dia inteiro. Imagina você caminhar 25 quilômetros na chuva. Eu tava, assim, acima dos meus limites. Meus limites já tinham sido todos ultrapassados. E aí me deu um estalo, assim, um insight, que eu falei, cara, mas é essa chuva que faz a floresta ser a floresta. Então, o que adianta eu ficar aqui em guerra com a chuva? Essa chuva que não me deixa caminhar, essa chuva que tá me atrapalhando, quase como se fosse uma coisa pessoal comigo, que não é, né? Vamos combinar. Às vezes, situações, circunstâncias que pra gente são difíceis de lidar, elas, na verdade, estão possibilitando coisas que a gente quer, que são importantes, né? Nesse caso, a chuva que estava me atrapalhando muito precisa existir para a floresta existir. Então, isso também foi um grande insight, assim, que eu tive, que acho que colocar em palavras nem dá conta de explicar como aquilo se cristalizou dentro de mim, sabe? E
quais dicas vocês dão para quem quer praticar esse tipo de viagem para dentro? Que tem que ir, né? A primeira dica é vai. Se joga, né? Se joga. E se não pode ir, fecha o olho, senta ali com a perninha cruzada, começa a prestar atenção na respiração, atenção nos pensamentos, até criar a coragem de realmente movimentar o corpo inteiro, né? Olhar para dentro. O mecanismo da sociedade, ele dificulta um pouco, né? Então, você não pode ir, às vezes, porque não tem dinheiro. Aí você não pode ir porque você está empregado e aí você não pode, né, tirar essas férias para ir para lá. Então, você tem o dinheiro, mas não pode ir. Ou, às vezes, você está preso numa relação que o teu parceiro, parceira, né, fala, não, você vai fazer essa, né? Vai para o Kailash, vai para a Índia? Não vou. Então, aí também não vai ninguém. Tem uma série de limitadores que acabam fazendo com que as pessoas acabem ficando num entorno mais confortável, mais próximo, né? E não conseguindo se desvincular dessa realidade do cotidiano e fazendo com que mesmo as férias acabem sendo algo meio cotidiano, né? Então, eu aconselho todo mundo a tentar fazer isso uma vez, porque acho que se conseguir se libertar uma vez, vai conseguir várias vezes, porque isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Né? E talvez entender também que nem tudo vai ser... Claro, vão ter esses momentos lindos e de olhar e pensar que a vida é linda e que a natureza é linda, mas também vão ter esses momentos de surtadinhas também, né? Esses momentos mais desafiadores de viajar para dentro. Esse da chuva que ela falou, na Amazônia a gente tem muito disso, né? Porque chove pra caramba, então... Mas, às vezes, quando a gente tá no meio de uma chuva ali, torrencial, a gente pensa assim, puxa, bem que podia ter segurado e chovido, né, daqui a 2, 3... Porque eu sempre falo a mesma coisa, não, o rio precisa, a floresta precisa, mas podia ter esperado um pouquinho, né, podia ter esperado eu passar e aí cair. Eu acho que você tem que querer ir além do que você já conhece. Então, aqui em Londres, eu percebo como eu tenho feito programas que são exatamente o que eu costumava fazer em São Paulo. Então, eu tô indo tomar brunch num lugar legal, tô indo visitar livrarias, tô indo ver umas marcas que eu queria conhecer aqui para fazer pesquisa. Então, toda a minha vida em São Paulo, eu peguei tudo aquilo que eu falo que são as coisas que eu gosto e transportei para um outro lugar, que aqui em Londres agora. O que tem valor também. Mas eu acho que essas viagens com o propósito, com a intenção de olhar para dentro, é quase como se você deixasse tudo que você gosta, que você entende que te constitui, que você se identifica, em pausa. Aquilo tá tudo ali para quando você quiser tocar novamente. Mas na Índia não vai ter um cafezinho legal, uma livraria legal para você fazer as mesmas coisas que você gosta e tá acostumado a fazer. Ou na Amazônia, né? Você não consegue transportar essa viagem para certos lugares. Então, acho que você tem que querer isso. Nem todo mundo quer. Tem gente que quer fazer férias na cidade, e tudo bem também. E também acho que a cidade pode ser um lugar para olhar para dentro, pelo contraste, né? Rui, aí a gente tá falando desse turismo, né? Você acha que tem como praticar um turismo consciente, sustentável e com propósito hoje, no cenário ambiental difícil que a gente vive? É tudo que a gente faz lá. Conta um pouco pra gente, então. A gente faz tudo isso. É até meio difícil da gente definir. A gente até está em busca de uma definição exata de como a gente trabalha lá. Mas o fato é assim que a gente busca fazer com que as viagens que as pessoas façam por lá, elas tenham um conforto, né? Porque a gente está vendendo viagens para pessoas que não estão acostumadas a visitar esses lugares. Então, a gente entende que a gente precisa criar alguns filtros para elas, mas ao mesmo tempo a gente limita a quantidade de filtros para que a pessoa tenha um contato com a realidade local. Então, por exemplo, a gente tem os barcos para navegar, para fazer as expedições. Dentro do barco você encontra um quarto minimamente confortável, com uma cama, com um banheiro seu, com um ar-condicionado para você poder aguentar os dias mais quentes ou dormir mais confortável. Tem uma comida muito boa dentro do barco também. Mas são barcos relativamente simples, né? E no estilo regional. Na questão de adentrar a floresta e adentrar as comunidades, a gente navega. A base nosso ponto de partida é Novairão, que já não é uma cidade grande, é uma cidade periférica, fica a 200 quilômetros de Manaus. E a gente optou por ter a base lá e montar o escritório, iniciar a empresa lá, justamente porque 99% do turismo amazônico é feito no entorno de Manaus.
num raio de 50 a 100 quilômetros. A gente está, então, além desse círculo de proteção de Manaus, de círculo de trabalho do turismo de Manaus. Então, a gente se propôs a trabalhar dali para frente, ou seja, a gente ficar indo para os lugares em que o turismo não está alcançando. Então, tem a parte mínima do conforto, então você não vai morrer de fome, vai poder dormir tranquilo, né? Mas tem esse lado de que a gente está num lugar onde o turismo não alcança, que é lindo, que aí sim é bonito. Você chegar nas comunidades que não estão prontas para o turismo, então você vai chegar lá, a gente fala assim, a vida é como ela é. Então, se a pessoa está lá na casa de farinha, fazendo a farinha, você vai ver como é que é feita a farinha, vai poder perguntar, participar, tal, tudo. E se você chegar e a casa de farinha não está acontecendo nada, você não vai ver como é feita a farinha. Eu posso até te contar como é que é, mas você não vai ver. Então, não existe aquela montagem, né? Do tipo, o turista chegou, vamos fazer, tem ali, tem 15 minutos, mostra, aí põe o turista para, né, girar a farinha, fazer. Esse seria o turismo tradicional. Para nós, assim, a vida é como ela é. Então, se os caras estão... Você entra na cozinha da pessoa, a pessoa está comendo uma anta, você vai ver como é comer uma anta. Se não for uma anta, é uma paca, Então, é um tipo de viagem que a gente se propõe a fazer com que a pessoa diminua a velocidade, né? Ela tenha uma ansiedade menor. É engraçado que chega com aquele ritmo da cidade grande, de São Paulo, Rio, sei lá, de Londres. E à medida que vai navegando 1, 2, 3 dias, ela vai entrando numa rotina diferente, que é a rotina da natureza. Ela começa a dormir mais cedo, ela começa a acordar mais cedo. Naturalmente, é o ritmo do sol. O sol manda, né? Você fica com sono depois que o sol vai embora, você observa um pouco as estrelas, já adormece naquela calma. E quando a gente fala que os dias vão começar às 5h45, porque a gente quer que as pessoas vejam o pré-nascer do sol, que é mais bonito até que o nascer do sol, né? Quando você vê a colcha, a paleta de cores rosa, avermelhada, que é anterior ao sol nascer. Todo mundo acha estranho, mas aos poucos elas se acostumam com isso. E entra no ritmo da natureza. Isso faz um bem tremendo para elas. E depois de alguns dias assim navegando, é engraçado, elas não entendem direito o que aconteceu com elas. Elas vêm processar muito tempo depois e entender tudo isso que a gente vem falando aqui. Então, esse é o turismo que a gente propõe. Agora, isso tudo, ele não teria valor se a gente não tivesse um elemento de troca com a população local, de troca com tudo que a gente está acontecendo ali. Porque realmente... né, se você pegar os indicadores econômicos, né, o Amazonas, de 28 estados brasileiros, ele ficou em 27º lugar do índice de pobreza. Então, é fato de que é um estado que tem deficiência em qualquer tipo de medidor que você colocar. E por isso que, assim, uma das propostas que a gente fez foi de que essas empresas, né, porque a gente tem barco, tem hotel, tem restaurante, todas elas têm como um elemento fundamental, né, essa preocupação de nascer com essa consciência e praticar essa consciência. Então, a gente está inserido de uma capilaridade enorme, assim, cuidando de criar restaurante indígena para os indígenas, para eles tocarem, para eles a gente só auxilia na montagem. Isso da parte de restaurantes. Da parte de navegação, a gente trabalha com as escolas das comunidades que a gente visita. Hoje são 25 escolas que a gente tem no projeto de construir, reformar ou trabalhar. Do hotel, por exemplo, quando a gente fala turismo de base comunitária, a gente tem várias comunidades que estão se adequando a isso. Eles fornecem as canoas, eles delimitam qual vai ser o roteiro do passeio, eles delimitam qual vai ser a árvore que eles vão visitar. A gente ajuda em alguns pequenos processos de organização, mas eles montam até restaurantes comunitários, né? A gente ajuda, auxilia em algumas questões, tipo questão sanitária, né? Para não ter problema também para os clientes. De tal forma que todo o processo de turismo vem sendo desenvolvido para uma transformação socioeconômica que favoreça todo mundo que está envolvido nessa comunidade, né? A gente escolheu Novairão, então, prioritariamente, tudo tem sido feito para essa comunidade de Novairão, que é esse município. É um município de 15 mil habitantes, né? Para você entender essas grandezas amazônicas, é um município de 15 mil habitantes, numa área física do tamanho de um país, como a Suíça. Então, é um espalhamento de gente morando, tem gente morando do outro lado, então tem um grau de dificuldades enorme, mas por outro lado, como navegação, como trabalho de turismo, ele é maravilhoso, porque você vê as pessoas tendo um tipo de vida que não são nada parecidas com a que você tem. E isso causa uma comoção muito grande para as pessoas que viajam, né? Entender o modus de vida de uma pessoa
que pesca a comida que ele vai comer no dia. É diferente. Faz muito mais a transformação para dentro, né? Não é o que abre a geladeira para comer. Faz você se questionar um monte de coisa. Porque ele pesca a comida que ele vai comer no almoço. Sim. Ele não guarda na geladeira. E esse approach criativo que às vezes a gente pode ter também, é entender outras formas de viver. E aí, Thaís, o Rui falou agora há pouco também sobre segurança, né? Ele comentou. E aí, queria saber, fiquei pensando aqui, quais riscos e liberdades você, como mulher, usufrui dessas viagens para dentro e para fora, sabe? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência. Muito complexo falar sobre isso agora. Acabou de acontecer um caso super difícil, né? De uma mulher na Índia. Eu não sei, assim, mexeu super comigo. Eu fiquei muito confusa, para ser sincera, porque numa situação dessas, você fala, por que aconteceu com aquela pessoa e não aconteceu comigo? Como é que eu tô aqui depois de 6 meses sem nenhum arranhão no corpo e isso aconteceu com essa mulher, né? A gente não tem garantia nenhuma de nada e sendo mulher a gente tem menos ainda. Eu só não quero que o meu medo seja maior do que o meu sonho. Então, tudo que eu puder fazer para me precaver, né? E eu fiz. E de alguma forma eu fui também conduzida e tive sorte de não ter passado, não ter sofrido com nada dessa magnitude. E aí na pandemia, né, a única forma que a gente tinha de viajar era para dentro, né? E aí quando as coisas voltaram a funcionar mais ou menos normalmente ali, né, a gente viu um boom de pessoas querendo viajar e fazer essas viagens para fora, né? E aí eu queria saber se vocês acham que a gente perdeu um pouco a mão aí. Então, se a gente ficou muito focado nessas viagens que são muitas vezes desconectadas ali de um propósito ou de um significado, ou não, porque a gente ficou um tempo olhando para si, a gente está buscando mais essas viagens com significado. Eu não sei, eu acho que é paradoxal, a gente quer sempre escapar, né, escapar daquela rotina e acaba se prendendo em algo que é similar. Não acho que a gente perdeu a mão, não sei se eu tenho resposta para isso. Eu acho que as pessoas esqueceram muito rápido tudo que aconteceu. Eu fico até... Eu achei que fosse voltar ao normal, mas voltou ao normal muito depressa e pior, sem que essa marca tenha sido suficiente, né, para as pessoas se transformarem, ou pelo menos a sociedade, não digo as pessoas, mas a sociedade criar algumas marcas que fossem positivamente transformadoras, principalmente no comportamento social, né? Não vi grandes transformações assim favoráveis às pessoas serem mais sociáveis, mais amigáveis, né? Estamos aí cheio de guerra no mundo de novo, né? Isso é triste, porque assim, eu mesmo assim, né, com as empresas lá, foi super bonito, porque eu falei para todo mundo, olha, a gente não tem como fazer funcionar como uma empresa normal, a gente está vivendo uma crise humanitária que eu nunca vivi antes, então a gente tem que fazer outra coisa. E foi bonita, assim, então os barcos foram transformados em barcos de transporte, de logística, né? A gente obteve autorizações especiais para fazer distribuição de cestas básicas, de alimentos, de material de biossegurança, né? Então os barcos se transformaram em operadores logísticos para poder atender todas as comunidades que estavam isoladas. Era proibido entrar, a gente acabou sendo o elemento de ligação com a civilização para levar as coisas que eles precisavam nesse período, né? O restaurante, falei, não vai fazer nem comida delivery, falei, estava sendo horrorosa, não vai dar dinheiro, esquece. Aí ela se propôs a fazer comida para quem estava sem comida, sem fome, ou para arrumar, arrecadar, e a gente achou algumas associações urbanas de Manaus, indígenas, tem várias acomodações indígenas urbanas em Manaus, né? O Parque das Tribos, por exemplo, e a gente se decidiu a trabalhar para essas organizações, para ajudar no que fosse possível essas organizações, ao invés de trabalhar como restaurante. Então, foi uma mudança muito grande e eu fiquei realmente muito feliz de ver toda essa potência de transformação em todo mundo que estava envolvido no processo, mudando o tipo de atividade, né? Eu mesmo, frequentando o hospital de Novo para ver o que era necessário para ajudar lá, tal, arrecadando dinheiro em São Paulo, comprando coisas que eu nunca tinha comprado, né? De coisas de hospitais para levar para lá. E eu fico triste que toda essa humanidade que apareceu durante o pico da crise, durante um ano da crise, assim, a gente se perdeu rapidamente e todo mundo realmente resolveu viver a vida de um jeito chato. Eu acho que o egoísmo prevaleceu, o egoísmo humano prevaleceu sobre a formação de sociedade que poderia ter acontecido, né? Quanto tempo você faz esse trabalho na Amazônia? Há 20 anos. E
dá pra dizer de que maneira, assim, que esse contato com a natureza te aproximou de você mesmo, Rui? Eu até já falei, né? Cantei a bola. Esse do Nietzsche, ele fala muito bem, assim, que a natureza, ela tem esse dom de deixar você despido dessas representações sociais, ou seja, você está quase nu perante a natureza, e isso faz com que você fique mais sensível a tudo. Você pensa de uma forma muito mais clara sobre o que é importante, o que não é importante, sobre as pessoas no seu entorno, né? Quem realmente te faz a diferença, te importa. Eu, pessoalmente, quando eu estou navegando, quando eu estou no meio do rio, tenho claramente uma zona de aproximação com tudo que se relaciona à minha vida. E ali eu consigo pensar claramente o que me importa, o que não me importa, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. E como são períodos de navegações longas, né? Duram horas, não é 1 ou 2 horas, é 20 horas, 30 horas. Então, são zonas de raciocínios muito longas e bonitas, E às vezes tem gente do lado, é legal porque você troca ideia com gente que você nunca viu, mas que tem linhas de raciocínios interessantes. Então, sempre é uma troca muito grande. E eu adoro, então, estar embarcado com algumas pessoas, porque a gente sempre descobre um jeito diferente de enxergar o mundo. Eu fico pensando um pouco que, não sei se vocês concordam, mas que parece um pouco um paradoxo de você se tirar do centro do mundo ali, ver a grandiosidade de tudo aquilo ali da natureza, mas ao mesmo tempo se colocar no centro também e ter que olhar para você e pensar em toda a sua complexidade, né? É bem isso. E se entender como parte da natureza, não como algo separado desse todo, né? Se entender como o próprio todo. E acho que fica mais claro a gente perceber isso quando tá na natureza. E pensar que a cidade também é natureza, né? Se os seres humanos são natureza, quando a gente tá na cidade cercado de outros seres humanos, a gente tá cercado de vida também. Parar de negligenciar talvez isso. E como o Rui falou do que aconteceu durante a pandemia, essa humanidade, né? Ela tá sempre ao redor. Então a oportunidade de conexão também sempre tá existindo. E aí, pra gente ir finalizando o nosso papo, Thaís, até um pouco antes da gente começar aqui realmente a gravar o episódio, a gente estava falando desse distanciamento, dessa diferença da Índia, né? A gente também conversou aqui desse lugar tão distante do que a gente está acostumado. Você sentiu, e por que você acha se sentiu, que precisava se afastar do que era conhecido para se conhecer? Eu acho que sim, acho que como o Rui mencionou, você perde mesmo essas camadas de identidade, sabe? Você perde as camadas de identificação que você tem construído tão habilmente, ano após ano. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sou assim, eu sou assado. Você vai para um lugar em que essa possibilidade de ser a pessoa que você construiu não existe, você fica só com o que é essencial, né? Então, o que é essencial vem à tona. O que você é, em essência, fica muito exposto. Mas eu não acho que necessariamente você precise ir para a Índia para viver algo assim. E tampouco sair de casa. Eu acho que é uma abertura, né? Quando a gente fala sobre viagem para o nosso próprio interior, acho que é necessário uma abertura também para estar atento para o que vem. Porque sempre vem, né? A nossa voz aqui está o tempo inteiro falando. Então, acho que é essa abertura para ouvir o que ela está falando, entender, acolher, ficar com isso, ao invés de negar, de afastar. Isso pode acontecer em qualquer lugar. É claro que alguns lugares favorecem, mas eu não acho que é necessário. Basta às vezes você ficar sozinho em casa ali em um momento de solitude e hoje em dia é tão difícil, né? Porque a gente sempre está cercado de ouvir um podcast, ver um vídeo enquanto a gente faz 1000 coisas e a gente não deixa esses pensamentos e esses questionamentos virem muitas vezes, né? Total. Abrir espaço para isso, né? Para as perguntas, para tudo que vem. E vocês conseguem elencar, assim, as dores e as maiores delícias de fazer isso, de viajar para dentro? Acho que talvez uma dor é se despedir, assim, das ideias que você tinha sobre si mesma, das certezas que você pensava ter, que você estava ali agarrada, do controle, né? Quando você tá viajando, a gente acha que a gente tem controle sobre as coisas, mas as coisas vão só acontecendo. Então, tudo isso acho que gera dor.
E longe de querer romantizar a dor, mas a dor faz sim crescer, né? O desconforto faz sim crescer. Então aí os músculos para provar isso, que quanto mais a gente treina, sente aquela dorzinha, eles crescem. Então não é nesse lugar de romantizar, mas eu acho que aprender a lidar com o desconforto é uma dor, né? Mas ele também é muito engrandecedor. E as partes positivas acho que eu nem conseguiria elencar, mas eu acho que esse senso de abertura, de conseguir se fazer maior do lado de dentro para abarcar tudo que tem no mundo, todas as incoerências, tudo que a gente não enxerga sentido, isso é uma coisa que me motiva muito a continuar fazendo esse tipo de viagem, tentar me fazer maior por dentro, sabe? Para conseguir abrir espaço mesmo, para não ficar tão limitada ao que eu gosto e ao que eu não gosto. Não, eu posso permitir que tudo flua através de mim, que eu posso experienciar tudo e as coisas entram e saem, mas eu tenho esse espaço aberto dentro de mim. De dores, eu acho assim que quando você está viajando, você entra em estado de conexão com a viagem, que você passa não só a viajar, a viagem que você está viajando, mas a viagem interna também, existe às vezes um arrependimento, eu acho, das pessoas em muitas coisas que elas fizeram na vida, ou muitas atitudes que elas acabaram deixando, né? Eu vejo que essas viagens que você consegue chegar no âmago interno, as pessoas choram muito, né? Um fenômeno básico é chorar, né? Você vê muita gente chorando em algumas cenas, em alguns locais. Nada mais é do que a constatação de que alguma coisa não foi feita da forma como ela enxergou que deveria ter sido naquele instante. Então, são arrependimentos. Eu acho que tem muito arrependimento na vida, né, de coisas que a gente abriu mão, deixou de fazer ou acabou trocando. E elas constatam em alguma fase da vida. E geralmente é viajando, é engraçado. As viagens têm esse poder de redefinidor. Então, eu vejo essa transformação acontecendo porque ela redefine muitas coisas na vida quando ela consegue atingir esse estágio. E apesar, né, de vocês terem falado que isso é possível, essa viagem interna acontecer em casa, eu acho que o elemento local, ele é um indutor muito grande. Eu vejo muita gente indo para a Índia fazer isso. Eu sempre defini que, assim, existem muitos planetas na Terra, né? É engraçado que a gente vai atrás de outros planetas, mas dentro da Terra tem muitos planetas. E esses planetas têm esse elemento transformador, né? Tipo, o Monte Roraima. Fui para o Monte Roraima. O Monte Roraima, para mim, é outro planeta. Você sobe uma montanhazinha, né? Em 2 dias você muda completamente. Então, assim, tem locais no mundo que basta você também sacrificar uma semana da sua vida, que você entra nesse estado. Então, eu acho que o elemento da viagem é um indutor muito forte, né? Para causar essa faísca, esse elemento que faz com que você redefina muita coisa na vida. E eu acho importante todo mundo praticar isso o tempo inteiro para a gente fazer essas correções de rota, né? Que são muito bacanas para as pessoas. Seja no campo de trabalho, no campo sentimental, no campo familiar, no campo de relações humanas. Eu acho que de tempos em tempos é bom a gente dar uma pausa, fazer essa viagem. Então, para mim, é melhor do que ficar em casa. Faça uma viagem com destino definidor, né? São vários destinos pelo mundo, a gente citou vários aqui, que tem esse poder de transformação, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Então, para mim, as viagens são muito transformadoras, são muito, 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 muito. E tem que ser praticadas, é como se fosse um exercício mesmo de vida, para a gente poder, né, crescer, como a Thaís falou, crescer por dentro, né? Ela entra numa viagem querendo sair melhor, mais completa e tal. Mas é isso, toda viagem ela contribui em alguma coisa para que alguma coisa aconteça dentro de nós em que a gente realmente consiga fazer essa transformaçõezinha, né? Para alguns, né, às vezes dá uma coisa transformadora que você olha, nossa, essa daí, eu quero tomar essa viagem, né? Não quero viajar, quero tomar essa viagem. Amei essa frase pra gente finalizar. Bom, mas na verdade a gente finaliza todos os episódios aqui do Desenrola com uma pergunta sobre o verão. E aí a de hoje, já que a gente tá compartilhando aqui essa paixão por viagens, qual que vocês acham que é o melhor lugar do mundo pra passar o verão e por quê? Eu acho que o verão, pra mim, ele tá muito vinculado às pessoas, né? Então, às relações. Eu acho que a gente faz verão em qualquer lugar, assim. Tá com boas companhias, você faz verão até no inverno. Mas eu acho que um dos verões mais marcantes que eu tive foi em Moreré. Acho que Moreré tem um equilíbrio legal de várias coisas que eu curto. Então, tem praia, tem
tem música, tem comida boa, é um lugar mais tranquilo. Adoraria voltar para Moreré. Acho que se eu tivesse que colocar um lugar ideal seria Moreré, mas acho que dá para fazer verão até no inverno. Bom, eu voltaria em casa, né? Amazônia. Até porque a diferença entre verão e inverno, acho que dá 1 grau de temperatura média. Então, é um lugar muito estável. Para não só ser o verão, mas ser o inverno também. Mas por mais que as pessoas não se atentem a isso, né? A Amazônia tem muitas regiões de praias. Então, a Amazônia tem muita praia, muita cachoeira. Muito pouco conhecido. Então, é por isso que as pessoas não associam a Amazônia a cachoeira e praias. Mas, obviamente, que essa combinação de cachoeira e praia, ela é muito boa quando a gente imagina verão, né? Uhum. Então, é por isso. Tô justificando. Tá certo. Não é proteção, não. Não é paixão só, né? Tem também o motivo. Bom, gente, é isso. Queria agradecer demais vocês pelo papo, por estarem aqui no Desenrola com a gente. Obrigada. Dandara, eu fiquei curiosa pelo seu agora. Qual que seria o seu lugar ideal para passar o verão? Cara, meu último verão foi muito gostoso. Acho que eu passaria ali na Paraíba, que é algumas praias ali muito gostosas, ali em Conde. É uma cidadezinha bem tranquila de interior. Minha família inteira é do interior, então eu gosto muito dessa relação com cidade pequena. E a gente ficou ali num espacinho bem pequenininho ali, em Carapibus, que não tinha muita coisa rolando. À noite era aquele silêncio delicioso, que é um bem em falta aqui, né? Então acho que eu iria ali para essa parte de Conde da Paraíba. Maravilha. Maravilha. Espero que você que está aí do outro lado tenha curtido esse episódio tanto quanto a gente. Segue o Desenrola na sua plataforma de áudio favorita, avalie o podcast com 5 estrelas, compartilhe esse episódio. E é isso, até o próximo.